da profundidade, é tempo de ativar a nossa fé. E o janeiro profético acontece exatamente para a nossa fé ser ativada. Então nós estamos dando start no nosso janeiro profético. Nós queremos, como tema dessa noite, falar a respeito dessa ativação de fé. E nós queremos que o Senhor venha trabalhar de forma poderosa com você nessa noite. O texto que eu vou utilizar é um texto muito conhecido. Mateus, capítulo 14, do 27 ao 33. Você pode deixar a sua Bíblia aberta. Porque eu quero falar um pouquinho da nossa confiança. Eu quero falar um pouquinho do desafio de tomarmos decisões aplicando a nossa fé no Senhor. A nossa vida é basicamente o resultado daquilo que nós cremos. Nós somos movidos por crenças. E isso não tem nada a ver com espiritualidade, é humanidade. Eu e você temos a dificuldade para realmente estarmos confiando, mas a nossa humanidade, ela é construída baseada em crenças. E elas nos governam, elas nos direcionam. E eu quero trazer a fé como alvo para nós nessa primeira noite, porque eu e você estamos colocando no altar os nossos sonhos. Nós estamos colocando no altar os nossos projetos. Muitas pessoas aqui já fizeram votos, pessoas me mandaram mensagens dizendo dos votos que estabeleceram, fazendo compromisso, fazendo aliança. Então encontrar pessoas sem cabelo, igual vocês encontraram o Leleco hoje, outras descalços e outras com várias outras declarações de fé. É o nosso voto estabelecido diante do Senhor. Há pessoas que fizeram votos para os 12 dias e há outras que fizeram para o ano inteiro. A questão é que eu e você estamos sendo provocados, desafiados a uma nova experiência com o Senhor, a sermos conduzidos para um lugar diferente em Deus. Eu não sei você, mas eu quero que esse ano seja um ano de sinais na minha vida. Eu quero que esse ano seja um ano de milagres na minha família. E Deus tem liberado uma palavra no meu coração. E a palavra que Deus tem liberado no meu coração é que esse ano Ele vai marcar as nossas vidas com muitos sinais nessa casa. Eu não sei se você precisa de algum sinal, eu não sei se você precisa de algum milagre, mas eu estou na expectativa de Deus. Eu quero que Deus me encontre, eu quero que Ele venha e marque a minha vida, eu quero que Ele me inspire e eu quero que Ele me ensine a andar intimamente com Ele. E aí eu pergunto a você, o que é fé? Se nós precisamos ativar a nossa fé e iniciar esse janeiro profético, provocando o nosso coração, o que é fé então? Aí eu quero convidar você a ir para Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que nos diz o seguinte: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Vou repetir. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, a fé, ela não exclui as provas. Mas quando eu olho para o desafio que ela nos traz, eu vou dizer que a fé, ela produz as provas. Todas as vezes que nós estamos testemunhando do agir sobrenatural de Deus em nós, ou através de nós, nós apresentamos eventos nos quais Deus interviu de forma extraordinária. Quando Deus mostra a sua face, quando Deus mostra as suas mãos. Mas eu quero convidar você a ir para Efésios, capítulo 2, versículo 9, porque de onde vem a fé? De onde ela nasce?
E como eu e você podemos então acessar essa fé? E aí, o autor de Efésios vai nos dar as respostas, porque ele vai dizer o seguinte: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então a fé, ela não nasce da natureza humana. A fé nasce do coração de Deus. E aí eu vou poder também afirmar para vocês que a fé é um dom que vem do coração de Deus, permeia o meu coração e me faz crescer na dimensão de experiência particular, de experiência pessoal. E é isso que nós queremos que aconteça aqui nesses 12 dias. Nós temos testemunhos de mulheres que não podiam engravidar, que engravidaram, de doenças que foram curadas, de famílias que foram libertadas, de portas que o Senhor realmente escancarou diante de um monte de pessoas, de respostas extravagantes do coração de Deus, que inundou a vida de homens e mulheres, marcando a fidelidade do Senhor. Então eu quero que você se prepare. Eu quero que você se prepare. Se você deseja alcançar os lugares altos em Deus, se você deseja respostas específicas na sua vida, se você deseja então que esse janeiro profético seja uma virada na sua vida, seja uma resposta de Deus para o seu coração, se prepare e deixa Deus trabalhar em você. Então eu quero convidar você a colocar-se de pé nesse momento. E eu quero convidar você a levantar as suas mãos. Se é noite para buscarmos uma experiência de fé, é noite para você apresentar os desafios do seu coração, os desafios da sua família, os desafios que te trouxeram aqui nessa noite para viver respostas de Deus, para viver sinais de Deus e para viver milagres do Senhor. Levanta sua mão e coloca os seus desafios diante do Senhor. O que Deus precisa fazer? Se você não tem fé, e se fé é um dom, então você vai buscar esse dom agora. Você vai buscar esse toque todo poderoso de Deus. Mas você vai abrir o seu coração. Se é enfermidade, se você precisa de cura, você vai começar: Senhor, que a unção de cura venha banhar a minha vida nessa noite. Se é libertação, você vai pedir para que o Espírito Santo de Deus te visite e haja uma profunda libertação na sua vida nessa noite. Mas se é uma nova oportunidade, se é uma nova experiência, vem agora para a presença de Deus, com o seu coração totalmente rasgado, com o seu coração totalmente rendido. Agora derrame no coração de Deus quais são os milagres, quais são os sinais que você precisa do Senhor nessa noite. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós cremos no milagre do Senhor no nosso meio. Nós cremos que o Senhor transita no meio da tua igreja. Nós cremos que o Senhor já deu uma ordem aos teus anjos para acampar ao redor deste lugar. Nós cremos que o Senhor trouxe todas essas pessoas aqui nessa noite, porque o Senhor tem algo para fazer com elas. Pai, a presença dos teus filhos aqui nessa noite não é acidental. A presença dos teus filhos aqui nessa noite é para o Senhor destravar algo extraordinário na vida deles. Em nome de Jesus, a presença dos teus filhos nesse propósito de 12 dias de jejuns, de 12 dias de oração, é para o céu tocar a terra. E se o céu vai tocar a terra, o céu vai tocar as nossas vidas. Oh, então agora, eu não sei o que o Senhor precisa fazer com cada um, mas eu sei que o Senhor pode fazer. E cada filho e cada filha está colocando diante do Senhor nesse momento exatamente o que eles estão precisando. E é isso que eu quero clamar, na necessidade de cada um, na intervenção em cada vida, na resposta de cada coração, no milagre que cada um precisa. Dê uma ordem dos céus a nosso respeito. Vem nos visitar, Espírito Santo. Vem quebrar as cadeias que estão nos prendendo. Vem tirar a
desânimo, vem tirar a frustração e vem nos encher com a tua presença. Ora cai machore cantarabachene. Aramaio xarabalabaio xeriande cantarabachei. Vai caminhando pelo meio do teu povo, Senhor. Deixa teu povo se sentir tocado. Oramaia xerecantara xererehanai. E o ramassoreda candaraba xiriandehana. Deixa teus filhos se sentirem tocados pelas tuas mãos. Deixa teus filhos se sentirem abençoados pela tua graça. E o arama chorei. Mas vem em nome de Jesus. Porque a tua palavra diz que tu sondas e conhece. Então o Senhor conhece o desafio de cada filho, de cada filha. O Senhor conhece o projeto. E nesse momento, é isso que eu estou clamando. Que o Senhor venha e que o Senhor mova no coração de cada filho e de cada filha. Pois nós oramos pedindo a tua bênção sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você pode assentar-se. O texto que nós escolhemos nessa noite é um texto muito conhecido. Vocês já ouviram pregar inúmeras vezes aqui nesse altar. Porque esse texto vem narrar para nós o momento em que os discípulos de Jesus é conduzidos para o alto mar. E a palavra vem relatando para nós que ao anoitecer, eles são surpreendidos com uma tempestade. Eles são surpreendidos com os ventos. E o que mais impressiona os discípulos é que quando a escuridão chega e quando a tempestade mostra a sua face, eles encontram Jesus andando sobre as águas. E a palavra vai nos relatar que entre todos os discípulos, Pedro tem uma atitude, como sempre, pela sua personalidade, pelo seu caráter, ele tem uma atitude surpreendente diante de Jesus. Primeiro, ele tem dúvida se realmente é o Senhor. E quando ele tem dúvida, ele não tem constrangimento nenhum de perguntar: é tu mesmo? É o Senhor mesmo? Eu não estou equivocado, eu não estou sendo iludido por causa da tormenta, por causa do medo. E Jesus se apresenta: sim, sou eu mesmo. E quando Jesus se apresenta, o texto vai nos dizer, se você está acompanhando o texto aí, o texto vai nos dizer que Pedro então faz uma provocação ao coração de Jesus. Se és tu, então me faças ir ter com você. Me faças ter a mesma experiência, viver o que você está vivendo. E nós sabemos muito bem quem é Jesus. Todas as vezes que você desafiá-lo, ele vai te desafiar também. O que nós precisamos entender, que o nosso clamor desafia o coração do Pai, mas a resposta do Pai desafia o nosso coração. E nem sempre o que clama, o que desafia, está pronto para responder o desafio que o Pai vai trazer. E aí eu e você precisamos nos preparar para isso. Se nós estamos no janeiro profético, nós vamos provocar os céus nesses dias. Nós vamos clamar e Ele vai ouvir. E Ele vai provocar você também. Ele vai provocar o seu coração. Agora o que eu e você precisamos, estarmos prontos para dar a resposta ao Senhor. E nós sabemos muito bem que o texto diz que Pedro não tem dificuldade de responder. E ele imediatamente sai do barco e vai andar sobre as águas. Mas também sabemos que em determinado momento ele começa a se afundar. E novamente
a angústia toma conta dele e ele é repreendido. E a repreensão é: você é um homem que tem uma fé pequena. E eu quero iniciar o nosso janeiro profético ativando a nossa fé. Então, se você tem uma fé pequena aqui nessa noite, você vai tomar uma decisão de crescer em fé nesses dias. Você vai dar oportunidade para o Senhor te tocar. Você vai dar oportunidade para o Senhor te responder. E você vai se lançar dentro do desafio que o Senhor vai trazer ao seu coração. Para isso acontecer, nós precisamos construir algumas verdades. E quais verdades eu e você precisamos construir para vivermos a fé, para experimentarmos a fé, para crescermos em fé e para que as pessoas possam ver o que o Senhor está fazendo conosco? Primeiro, saia do conhecido. E aí eu desafio você a ir para 14, versículo 29, parte B. Então Pedro saiu do barco. O que o barco representava para Pedro? Ambiente conhecido, segurança. Quando olhamos para o texto, o barco era o lugar mais previsível para ele permanecer. Ele sabia muito bem que dentro do barco tudo ficaria tranquilo. A tempestade iria passar, porque ali estava a sua segurança. Nós sabemos muito bem que ele era um pescador experiente. Ele sabia lidar com o mar, apesar da fúria das ondas naquele momento, ou a fúria do vento. Ele não era inexperiente. Então o barco era seu lugar de segurança. Só que quando eu e você somos desafiados a andar em fé, o projeto de Deus para nós é nos lançar para o inédito. Então é isso que eu e você vamos precisar termos coragem de enxergar. Qual é o inédito de Deus para o ano de 2025? Qual é o inédito de Deus para a sua família? Qual é o inédito de Deus para o seu ministério, para a sua vida? Para você viver esse inédito de Deus, é necessário sair do lugar seguro. É necessário vir ou ir para o desconhecido. E aí eu olho para a palavra e entendo que Deus é assim mesmo. Deus, ele age dessa maneira. Primeiro você toma decisão. Primeiro você dá o passo. Depois ele coloca nas suas mãos o que você precisa. Só que a maioria de nós gostamos do concreto. E nós queremos tomar a decisão depois que a resposta está nas nossas mãos. Nós queremos tomar as decisões depois que o recurso se encontra nas nossas mãos. Nós queremos tomar a decisão depois que pessoas dão as suas palavras que estarão conosco no percurso que vamos passar. Só que quando eu e você andamos no previsível, nós dispensamos a ação extraordinária do Senhor. E aí eu vou voltar para a palavra e vou perceber que não dá para viver em fé permanecendo no mesmo lugar. Não dá para viver em fé vivendo as mesmas experiências. Não dá para viver em fé se você prefere a segurança do que o risco. Porque a fé não quer que nós construamos uma postura de irresponsabilidade, mas a fé vai te fazer arriscar. Quando todos dizem para você não ir, vá, porque o Senhor vai estar com você. Quando todos estão dizendo não creia, creia, porque a palavra do Senhor vai te surpreender. Quando todos estão dizendo não vai dar certo, a face do Senhor virá sobre a sua vida. Então, eu não sei quantas pessoas que estão aqui nessa noite têm coragem de arriscar. Eu tenho.
Eu tenho coragem de correr riscos. E eu gostaria muito que você também tivesse. Eu não sei de quem é essa frase, mas eu já citei ela algumas vezes aqui. Viver com fé é arriscado, mas viver sem fé é fatal. Então, quando eu e você vivemos realmente na prática de desenvolver a nossa fé no Senhor, nós vamos correr riscos. Mas se eu e você optarmos para a segurança, optarmos para a tranquilidade, eu e você vamos deixar de conquistar aquilo que nós podemos conquistar. Sabe uma coisa que eu quero que você escreva aí na tábua do seu coração? E quero que você nunca esqueça dessa declaração. Sem fé, o seu chão é o seu teto. E é isso que eu e você não vamos aceitar para 2025. Porque o teto é para nós, o chão é para nós pisarmos. É para nós nos apoiarmos apenas. Mas eu e você estamos decididos a viver uma história com Deus. E aí eu quero perguntar para você nessa noite: quem você será nessa história? Você será como Pedro, que vai questionar se realmente é o mover de Deus que está acontecendo, se realmente é a mão de Deus que está se movendo, se realmente é a porta que Deus está abrindo, se realmente é a face que Deus está se revelando, ou você vai se acomodar no seu conforto e vai esperar as coisas acontecerem para você poder tomar a decisão. Quando eu olho para o texto, eu encontro que Pedro deu o primeiro passo arriscado, mas ele saiu do barco. E os discípulos permaneceram lá. E aí eu aprendo. Eu e você estamos utilizando o janeiro profético para fazermos decretos do céu sobre nós. Nós vamos liberar palavras proféticas sobre a vida de vocês, de saúde, de prosperidade, de crescimento espiritual, de crescimento ministerial, de avanço nos sonhos, de construções de projetos. Mas não adianta nós fazermos decretos sobre a vida de vocês se vocês não tomarem atitude de coragem e sair do barco, ou até mesmo perguntar se era Jesus mesmo. Era um desafio de coragem, porque era se expor, era dar o direito de ser criticado. E eu quero que você dê o direito para ser criticado nesse ano de 2025. Mas eu quero que você rompa, eu quero que você caminhe, eu quero que você corra, e eu quero que você alcance aquilo que você até hoje não alcançou, porque não faltou decreto, mas faltou coragem. E aí eu quero que você se encha de coragem na presença do Senhor. Mas o segundo valor que eu aprendo com a experiência de Pedro é andar sobre o inédito. E é isso que eu quero em 2025. Eu quero caminhar sobre o inédito. Eu quero que Deus me surpreenda. Eu quero viver novas experiências. Eu quero ter novas conquistas. Eu quero ter os meus olhos brilhando, minha boca se enchendo de riso, e eu afirmando para vocês que o meu Deus é surpreendente, porque Ele me tirou de onde eu estou e me colocou caminhar ligeiramente no inédito do seu coração. E aí eu convido você a ir para o versículo 29 do capítulo 14, parte C. Andou sobre as águas. Uma vez saindo do conhecido, quando eu olho para o texto, agora uma nova experiência está sendo estabelecida. E uma nova experiência sendo estabelecida num ambiente aparentemente sem condições
de se sustentar, porque a água não toleraria o corpo, o peso do corpo, o caminhar de Pedro. E o que fazer então, quando eu e você temos que tomar decisões que é maior do que nós mesmos? Quando eu e você temos que tomar decisões que toda a realidade em volta desmente a possibilidade de alcance, a possibilidade de bênção, de sustento, de provisão, de honra, de cuidado, amor e poder de Deus na minha e na sua vida. Quando eu olho para essa experiência, eu percebo que em alguns momentos da nossa história, acontece comigo e com você o que aconteceu com Pedro. Ficamos sem chão. Eu não sei você, mas a minha fé já me deixou sem chão. Eu não sei você, mas a minha fé já me fez tomar decisão. Quando eu olhei para um lado e para o outro, eu perguntei: e agora? O que eu faço? Como isso vai ser resolvido? Só que eu aprendi que todas as vezes que eu e você tomamos decisões baseadas em fé responsável, que tira o chão debaixo dos nossos pés, o Senhor vem e coloca as suas mãos. Ele não nos deixa tropeçar, Ele não nos deixa cair, e Ele não nos deixa ficar envergonhado. Ele não nos deixa. Aí tem uma frase de Arlen Silva, que ele diz o seguinte: foi quando me tiraram o chão que eu aprendi a voar. Eu já falei essa frase aqui outras vezes para vocês, porque ela me desafia. É quando a minha segurança é tirada, é quando os meus recursos são tirados, é quando a minha estrutura é mexida, é que eu dou oportunidade para o Senhor se revelar Deus Todo-Poderoso na minha vida. Enquanto eu estou no controle, eu me basto. Enquanto você está no controle, você se basta. Mas quando não temos mais controle nenhum, é a mão dele que precisa mover sobre nós. É a graça dele que precisa nos envolver. Então, caminhar sobre as águas é uma representatividade de caminhar em momentos difíceis, em situações desafiadoras, em situações que vão trazer sofrimento, desconforto, instabilidade para nós. E eu e você podemos sim estarmos vivendo essas dificuldades em 2025. Eu e você podemos sim estarmos enfrentando lutas no trabalho, lutas na família, lutas na saúde, dificuldades financeiras. Eu e você podemos já estar enfrentando esses desafios no dia de hoje. Ou podemos vir a enfrentar. Só que algo está acontecendo diferente nesse lugar nessa noite. Talvez os seus olhos não possam ver, e os seus ouvidos não vão ter a sensibilidade de escutar. Mas existe um ambiente sobrenatural nesse lugar. Aquilo que está sendo declarado aqui nessa noite, nós estamos tendo a testemunhas dos céus neste lugar. O meu Deus e o seu Deus, Ele está voltado para esse lugar. E tudo que nós estamos decidindo aqui nessa noite, Ele está testemunhando. Então, quando você assume o seu voto, quando você assume a sua oferta, quando você assume os seus projetos, quando você assume os seus sonhos, quando você faz as suas renúncias, eu quero dizer para você, não é a pastora Rosângela e nenhum membro dessa igreja que está enxergando isso, mas o Eterno, Todo-Poderoso, que senta no seu trono e tem o extrato dos seus pés aqui na terra. Ele está testemunhando e contemplando o que Ele está vendo a partir da sua postura e decisão. Aí eu olho para essa palavra. Tem momentos que eu e você vamos precisar exercer a fé.
Mas tem outros que exigem a nossa fé. E quando a nossa fé está sendo exigida, nós estamos dando oportunidade para o nosso Deus se revelar, o Deus impossível nas nossas vidas. Eu quero que você escreva aí na tábua do seu coração, como a gente gosta de dizer, no seu bloquinho de nota. Eu quero que você anote essa declaração que eu vou fazer. Algumas coisas se tornam impossíveis nas nossas vidas para Deus ser inevitável. Então é isso que eu quero que você entenda. Em algum momento, algumas coisas vão se tornar impossíveis na sua família. Alguns momentos, algumas coisas vão se tornar impossíveis na sua vida profissional, relacional. Mas quando as coisas se tornam impossíveis, é para Deus se tornar inevitável. E a hora de Deus se tornar inevitável é a hora dele estabelecer o seu milagre na sua vida. Dê oportunidade para o inevitável chegar. Dê oportunidade. Não fica lamentando. Não coloca os olhos na dificuldade. Não coloca os olhos nas perdas e nas dores. Não coloca os olhos nas angústias. Coloca os olhos na possibilidade ou nas possibilidades. Olha, se há um impossível na sua vida nessa noite, o eterno vai ser inevitável na sua vida. Ele vai ter que ordenar os seus anjos para batalhar por você. Ele vai precisar visitar a sua casa. E se for necessário, ele vai ter que descer para mover sobre você. Eu não sei se você quer recebê-lo. Eu quero. Por isso, não vamos temer os impossíveis nas nossas vidas. Quando o impossível chegar, lembre, Deus se tornará inevitável nesse momento. É a hora dele agir, é a hora dele mover. Mateus 14, versículo 28. Isso me chama muita atenção. E eu quero compartilhar com vocês, porque o texto vai nos dizer assim: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Pedro sabia que era Jesus. E quando eu olho aqui para essa palavra, quando ele vê Jesus andando sobre as águas, fica revelado para Pedro que ele também poderia caminhar. E é isso que eu quero mexer com a sua estrutura nessa noite. Quando pessoas começarem a ver você vendo sinais, vivendo sinais. Quando pessoas começarem a testemunhar você vivendo milagres. Quando as pessoas começarem a testemunhar a glória do Senhor envolvendo a sua vida, elas vão saber que poderão experimentar também. Então eu e você vamos abrir caminhos para muitas pessoas perto de nós experimentar os milagres do Senhor na sua vida. Quando as pessoas verem o Senhor te curando, o Senhor te libertando, o Senhor restaurando a sua família, o Senhor salvando. Tem coisas, irmãos, tem coisas que são muito difíceis para nós. Eu nunca escondi de vocês que eu vim de uma família disfuncional, de uma família violenta, de uma família com muitas demandas difíceis para serem administradas. E há 2 anos atrás, o meu pai veio morar comigo, porque ele deu isquemia cerebral. Como muitos de vocês sabem, ele não fala, e ele se locomove com muitas dificuldades. Há 1 ano atrás, a minha mãe veio morar comigo. A minha mãe estava com algumas fraturas na coluna, e a minha mãe tem transtornos psiquiátricos. E isso tem trazido muito sofrimento para nós. Mas havia algo que trazia muito prejuízo para nós.
Porque meu pai e minha mãe, eles eram inimigos. Inimigos. Eles não aceitavam ficar no mesmo ambiente. Eles não aceitavam sentar na mesma mesa. Então, o meu pai era excluído praticamente de todos os eventos familiares. Porque ela marcava presença em tudo. Então, se ela era aquela que marcava presença em tudo, ele era excluído de tudo. E isso trazia muito sofrimento para nós filhos e também para os netos. Quem estava na formatura do Abner lembra que eles tiveram que sentar na mesma mesa. E um sentava de costa para o outro, gente. De costa para o outro. Para não ver a face do outro. Mas eu quero dizer para vocês que a impossibilidade, as dificuldades, as lutas, os desafios, as dores, as imprensas da vida trouxeram eles para debaixo do mesmo teto. E um monte de gente pergunta, mas como que eles lidam? Como que eles convivem? Eu quero dizer para vocês que há 2 semanas atrás, a minha mãe sentou do lado do meu pai no sofá da sala e declarou para ele: eu te perdoo de tudo que você fez comigo. Eu perdoo das traições, eu perdoo das mentiras, eu perdoo dos abusos, eu perdoo você. E eu vou te dizer, irmãos, que tudo acontece para Deus se tornar inevitável, para o seu milagre selar a nossa casa, para as promessas de Deus serem concluídas nas nossas vidas e todos saberem que Ele é Deus Todo-Poderoso sobre nós. Ontem à noite a minha irmã estava lá em casa e ela, lamentando as dificuldades que estamos enfrentando, eu virei para ela e disse assim: tem algo extraordinário acontecendo. Tem algo no meio da nossa dor positivo acontecendo. Eles se perdoaram. E quando eles se perdoam, a graça de Deus se estabelece. Então eu estou na expectativa de milagres desse ano na minha família. E eu quero dizer para vocês que da família do meu pai, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, todos estão convertidos para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Um Deus que quando o impossível é verdadeiro, é presente e é real, Ele vem e se torna inevitável. Então não tenha medo de sair do lugar seguro, não tenha medo de andar no inédito, não tenha medo de fazer o que você nunca fez, de tomar a decisão que você nunca tomou. Não tenha medo de permitir o Espírito Santo fazer com você o que Deus quer fazer. O medo vai tentar fazer você evitar o risco. Mas a fé vai te impelir, vai te impulsionar para você crescer no meio do risco e ver o milagre do Senhor se manifestar. Mas terceiro, qual o terceiro valor que eu aprendo com essa experiência de um texto que vocês já conhecem demais? E quanto mais o texto conhecido, mais difícil é para falarmos a respeito dele. Vá em direção a Jesus. Nesse janeiro profético tem um convite. Eu e você caminharmos na direção que Jesus está. Ele vai sinalizar a sua direção para nós. E aí eu convido você a ir para o 29D. E foi na direção de Jesus. Olhando esse texto, conversando um pouquinho com ele, eu entendo que esse é um ponto fundamental da história. Porque quando eu olho, podemos ter fé em muitas coisas. Tem uma música antiga, não sei se é do Roberto Carlos, fé na vida, fé no homem, fé no mundo, não sei, que eu não entendo muito de música, mas eu quero dizer para vocês, só dá para ter fé nele.
Porque se você estiver colocando fé em muitas coisas, você vai ficar profundamente frustrado. Mas se a sua fé estiver no Senhor, meus queridos, a tempestade não vai ser evitada. As ondas vão chegar uma hora, um dia, na sua vida e na sua casa. Mas Ele estará lá. E se Ele estiver lá, e você estiver andando na direção dEle, então você vai ter certeza de que vale a pena estar na direção do Senhor. E aí eu quero convidar você a ir para Marcos, capítulo 9, 23, que diz assim: se podes. Uma pergunta diante do impossível. Uma pergunta diante da dificuldade. Jesus disse: tudo é possível ao que crê. E nessa noite nós estamos desafiando você a ser provocado, a crescer em fé, porque o janeiro profético de 2025 vai ser um tempo de respostas de Deus para a sua vida. Você vai ser surpreendido pelas mãos do Senhor. A questão então não é se você tem fé, olhando para a palavra do Senhor, mas é questionando você, aonde você deposita a sua fé. Porque todos nós aqui temos fé em alguma coisa. Ninguém que passou por aquela porta é destituído totalmente de crenças, é destituído totalmente de fé. Não. Você tem fé em alguma coisa, mas a questão é se a nossa fé está nele. E aí Salmo 84, Salmo 34, melhor dizendo, versículo 5. Olha o que a palavra do Senhor nos diz: os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Seu rosto jamais demonstrará decepção. Então é isso que eu quero convidar você. Porque o fundamento da fé não é a irracionalidade. Não é. Mas é o fato de que a nossa vida é sustentada no Senhor. Você não é irracional. Você não é. Você não é desequilibrado psiquicamente. Você não é. Mas o que eu quero te desafiar, que eu e você vamos sempre andar baseado na fé, que somos desafiados para permitir o novo de Deus se concretizar nas nossas vidas. Só que algo mexe muito comigo nesse texto. Porque quando Pedro começa a afundar, ele clama por socorro. Eu gosto muito do texto de Lucas 18, 27, que diz assim: o que é impossível para o homem, é possível para o Senhor. Talvez hoje é impossível Ele restaurar sua família. Talvez hoje é impossível você passar naquele concurso dos sonhos. Talvez hoje é impossível Ele curar você dessa enfermidade que você está administrando há muito tempo. Só que o autor de um dos evangelhos que eu acho precioso e também de Atos, vai dizer assim para nós: pode ser impossível para você, pode ser impossível para os seus amigos, mas para Ele nada é impossível. Só que eu quero terminar a minha palavra nesse momento te lembrando versículo 30 e 33 do capítulo 14 de Mateus. Quando o vento grita, e nós sabemos que o vento tem o seu som, e o seu som é intimidador. Então quando ele grita, Pedro tira os olhos de Jesus, e Pedro começa a afundar. E ele grita por socorro. E nesse momento que ele grita por socorro, ele é repreendido. Porque o cara que pergunta quem é ele, quem é Jesus,
O cara que sai do barco e diz: se você pode andar sobre as águas, eu posso também. Agora que o vento sopra mais forte, ele se intimida, olha para o vento e se afunda. Ele é corrigido. No meio dos milagres, nós vamos ser corrigidos. O que eu quero que você entenda, que todo milagre manifesto na sua vida vai promover correções no seu coração. Vai promover correções de valores, vai promover correções de visões, vai promover correções de mentalidade. Todas as vezes que o milagre do Senhor se manifestar na sua vida, vai haver uma correção no seu coração. Então eu e você precisamos ficar bem com as correções, porque às vezes nós nos ofendemos com as correções de Deus. Eu e você precisamos ficar bem. Só que o que eu quero que você preste atenção? Quando Pedro é corrigido, quando Pedro é provocado, que ele não tem a fé que ele estava declarando ter, Jesus o pega pela mão. Só que o texto não vai nos dizer que Jesus devolve ele para o barco. Isso nos faz interpretar que então ele continua caminhando sobre as águas. Porque Jesus não pegou pelas mãos e não o colocou no lugar seguro de novo. Não o colocou no barco novamente. O texto nos diz que Jesus apenas o tomou pelas mãos e o colocou de pé. Aonde você precisa ser levantado nessa noite mais uma vez? Aonde? Em que parte da sua experiência? Em que marco da sua história? Que você precisa novamente ser tomado por Jesus, como Jesus tomou Pedro, e colocá-lo de pé. Não é te tirar da situação, é te deixar no mesmo lugar, mas com autoridade para vencer, com autoridade para romper, com autoridade para conquistar, com a rota corrigida, com a fé corrigida, com a esperança corrigida, mas não ser tirado do lugar. Porque às vezes achamos que milagres é nos tirar do lugar aonde há o som do vento, a força do vento, a intrepidez do vento e a ameaça do vento. Não. O maior milagre é você permanecer crescendo, é você permanecer rompendo, é você permanecer conquistando, é você permanecer sendo sustentado. O vento ainda está soprando, eu ainda estou sobre as águas. Olha, o inimigo pode até estar me aterrorizando com o espírito de medo, mas ele me tomou pelas mãos, ele me colocou de pé e eu continuo caminhando, porque ele é o Senhor que vai me sustentar sempre, para todos sempre. Quais áreas da sua vida que você já caminhou em esperança, em sonhos, em segurança, mas porque o vento soprou mais forte, porque a luta te surpreendeu, você está gritando por socorro? Eu estou afundando, eu estou com medo, eu estou sem perspectiva de avanço. E aí eu quero te dizer, o janeiro profético chegou. E o janeiro profético chegou para nós fazermos desses dias um memorial. E qual vai ser o memorial? Aonde eu fracassei, ou comecei a fracassar, Ele vai me colocar de pé, e eu vou continuar caminhando para a glória do nome do Senhor. Então, pastor, então o vento não vai cessar? A palavra do Senhor diz que quando Jesus entra no barco, Ele faz o movimento de parar de caminhar sobre as águas e entrar no barco. A tempestade acaba. Vai ter um tempo. Eu sempre digo, a luta é transitória. Ela é um tempo.
Depois vem o tempo de grande desfrute e de grande conquista. Mas antes dos desfrutes e das conquistas, eu preciso ficar de pé, é no meio da tempestade. Eu tenho que ficar de pé, é no meio do vento. Eu tenho que ficar de pé, é no meio das ameaças. É no meio das intimidações. Então eu não estou aqui para dizer que você tem que ser fraco e não suportar pressões. Eu estou aqui para te dizer, você vai andar no inédito de Deus. Você vai tomar decisões diferenciadas. Você vai olhar só para Ele. Mas a partir dessa data, em nome de Jesus, você vai ficar de pé no meio do vento. Você vai ficar de pé no meio da tempestade. E a glória do Senhor vai te sustentar. E na hora determinada pelo Senhor, Ele te convida para entrar no barco. Ele te convida para entrar. Você vai ter que construir resiliência, estrutura, maturidade, para caminhar no vento e por pernas próprias entrar no lugar seguro que o Senhor tem para você. Eu quero convidar você a colocar-se de pé. Hoje é 12? Hoje é 14.